Boa tarde a todos, esse é o canal Aliás e essa é uma série que eu estou lançando que tem o objetivo de analisar os discursos e fazer um resumo destes mesmos discursos dos presidenciáveis neste pleito de 2018. E para começar, eu queria começar com Cabo Daciolo. Cabo Daciolo ele teve uma dificuldade, né, de versar, de articular as suas falas, né? Ele tem um certo discurso meio desencontrado, às vezes ele começa falando sobre uma questão e termina falando sobre outra, então ele às vezes acaba dando uma misturada nos assuntos. E brevemente sobre a sua história, Cabo Daciolo ele foi lançado pelo PSOL, que é o partido que faz referência a socialismo e liberdade, isso no mesmo campo como se fosse possível. Do PSOL ele foi para o PT do B, do PT do B ele foi para o Avante e do Avante ele foi para o Patriota. São partidos que começam aqui na extrema esquerda, passa para o centro, do centro o Patriota é classificado como um partido de extrema direita. O partido pode ser de extrema direita, mas vamos analisar então as falas de Cabo Daciolo para ter essa certeza se ele é ou não é um sujeito de extrema direita. Eu sei que para ser considerado de extrema direita no Brasil, basta você ser cristão ou ser religioso, o que é uma análise muito empobrecida do conceito de conservador, de ser ou não de direita. Mas, enfim, é a classificação que nos dão os nossos pensadores brasileiros. Vamos lá. Mais do que como falou, eu quero analisar um pouco o que falou Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, o carro do discurso de Cabo Daciolo se movia por dois eixos. O primeiro eixo era o eixo da corrupção. O segundo eixo era o eixo dos juros abusivos praticados por banqueiros. Talvez estes juros abusivos praticados por banqueiros ainda faça referência ao seu passado como pessoalista. E aí me leva a estender então a minha análise para o próximo candidato que eu já analiso rapidinho. Muito interessante é que se a gente espremer bastante o que discursou o Cabo Daciolo e sobre as suas falas, tentar extrair um pouquinho das suas falas, a gente tira ali um caldo muito interessante. A gente espreme e dá um caldo. Esse caldo fala muito sobre nós brasileiros. Eu tenho para mim, e politistas têm feito essa afirmação, analistas políticos, jornalistas e pessoas ligadas à análise de mercado e tudo mais, estão dizendo que quem pode decidir esta eleição é o brasileiro comum. Veja, o brasileiro comum ele não é aquele brasileiro que ligou a televisão para analisar o debate na Bandeirantes. O brasileiro comum, ele depois que terminou a rodada do Brasileirão, a novela, ele ou desligou a TV ou ele ligou em um outro filme. Ele não foi assistir às propostas dos seus candidatos. Mas o brasileiro comum, ele tem o seu discurso voltado para a política baseado nesses dois eixos dos quais versou ou tentou versar Cabo Daciolo. Então, o que eu posso dizer é que aquilo que Cabo Daciolo falou e a sua performance diz muito a respeito do brasileiro comum. O problema é o seguinte: para onde apontou a solução de todos esses problemas que Cabo Daciolo apontou? É muito curioso porque, para Cabo Daciolo, o problema é gerado por esses dois eixos, como eu disse. E a solução pode ser dada, como apontou mesmo Cabo Daciolo, pelo Estado. Então, se o problema é gerado pelo Estado e pelos atores que estão no governo e Estado são coisas diferentes, não quero gastar tempo explicando, Cabo Daciolo vê a salvação para a corrupção e para também o desalinhamento econômico brasileiro na figura do Estado. Então, se o Estado provoca o problema, o Estado ele vai resolver o problema. Veja, isso não tem nada de extrema direita.
absolutamente nada de extrema-direita. Isso talvez ainda seja resquício de um passado psolista, mas o brasileiro comum pensa assim. Então, com quem eu tenho conversado, as falas que eu tenho analisado de eleitores comuns, enfim, as pessoas têm me apontado uma fala muito recorrente, muito parecida, muito recorrente a esses dois eixos principais, de apontar sim que o ator político ele é o sujeito por detrás da corrupção. E, ao mesmo tempo, tem um outro ator que corrompe a nossa estrutura econômica, que é a figura do banqueiro. Historicamente, e eu não quero estourar o nosso tempo, historicamente, nós temos personagens que foram bastante importantes para a história da humanidade, que também apontavam a culpa no desalinhamento econômico de seus países, então, na figura do banqueiro. O primeiro foi Adolf Hitler, e o segundo que eu faço menção aqui é a figura do próprio do líder social sindicalista ou sindical socialista. Tem essa inversão, mas no fundo quer dizer a mesma coisa, que é a figura do Lula. E outros personagens também vão dizer isso, vão apontar essa culpa, mas o que interessa agora a nós aqui, na figura do Lula, é apontar a segunda pessoa na nossa análise, ou a pessoa que está por detrás dessa figura que eu vou falar agora, que é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, diferente do Cabo Daciolo e diferente do próprio Lula, Guilherme Boulos ele tem facilidade em se expressar, né? Ele sabe versar e transferir, inclusive, um assunto para outro numa facilidade muito grande. Cabo Daciolo, toda vez que ele versava, toda vez que ele falava, ele usava como vírgula o glória a Deus. Já o Boulos ele não tem essa dificuldade, né? A gente sabe que pregadores, políticos, quando ele tem dificuldade em articulação, eles usam algum jargão ou então algum cacuete, né, na sua forma de se expressar, como forma de um mantra para se acalmar e tal. Então ele usava muito glória a Deus até para se acalmar. Diferente do Boulos, o Boulos tem uma facilidade muito grande. O Boulos, ele, se você fizer uma pesquisa sobre ele vai dizer que ele tem formação em filosofia, se não me engano, em letras também. Mas isso explica, então, a facilidade com que ele tem de versar sobre diversos assuntos, né? Ele é coordenador nacional do MTST, ele é do partido que projetou o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo foi expulso desse partido e o Guilherme Boulos ele ainda faz parte do PSOL. Que é o partido, como eu disse a vocês, faz referência a socialismo e liberdade. Mais do que falou, eu vou mudar um pouco aqui. Cabo Daciolo, eu comentei o que falou. Com Guilherme Boulos eu vou mudar um pouquinho. Eu vou comentar como falou. Por isso que eu quero remeter à figura do Lula. O Guilherme Boulos ele se expressou. Todo momento me dava a impressão de que se eu fechasse os olhos eu estaria ouvindo o Lula falar. Ele tem um propósito muito, aliás, dois propósitos. Ele tem o primeiro propósito, de manter vivo na mente do saudosista, né? A pessoa que ainda tem saudade, que ainda gosta da era lulopetista, ele com essa forma de se expressar, ele vai comunicar melhor ou mais facilmente com este eleitor que ainda sente saudade da era Lula. E despertar, inclusive, essas pessoas a se articularem mais fácil nas redes e até de chamar o povo para o debate político atual, uma vez que o petista está um pouco adormecido. Ele tem aparecido muito pouco nas pesquisas de intenção de voto, então a intenção talvez seja chamar o eleitor do Partido dos Trabalhadores, para não dizer de toda a esquerda, a estar na centralidade de uma pessoa que por detrás tem a figura oculta do Lula como um Espírito Santo regendo as coisas, o que é um perigo muito grande. Por quê? A figura do Lula está impedida de participar deste processo eleitoral, deste pleito eleitoral. No entanto,
essa trindade executiva que foi lançada ultimamente entre a figura do Boulos, do Haddad e do Lula. No começo era a Manuela Dávila, mas a Manuela Dávila foi meio que colocada para escanteio. Então nós temos por detrás sempre a figura do Lula com uma questão muito simples: angariar o maior número possível de votos para, num possível segundo turno, transferir para uma figura que esteja elencada, ligada aos valores de esquerda. O fato é que o Guilherme Boulos, junto com o Partido dos Trabalhadores, ainda tentam transferir o maior número de votos possíveis para o Haddad. Isso ainda vai ser confirmado como estratégia. Isso ainda não foi colocado como estratégia, mas será confirmado como estratégia brevemente. Então, ouvindo o Guilherme Boulos falar, me dava a impressão de que eu estava ouvindo o líder sindical socialista, como a academia vai chamar, vai classificar, vai denominar a figura do Lula, sindical socialista, que ao longo do tempo, e essa é a segunda parte, a primeira parte eu já falei, e a segunda parte, que teve, né, a sua figura repaginada por um forte processo de maquiamento de marqueteiros, né? Então ele saiu daquela pessoa que esbravejava contra o sistema, contra a corrupção, contra os juros abusivos dos banqueiros e tudo mais, e com o passar do tempo ele foi chamado de Lulinha Paz e Amor. Eu tenho para mim que em pouquíssimo tempo, como forma de estratégia de lançar Guilherme Boulos pode ser repaginado tal qual Lula foi repaginado um dia. E aí nós teremos então uma versão um pouco filosófica, um pouco com uma facilidade maior de se expressar do que Lula e Cabo Daciolo teve a figura do Guilherme Boulos também repaginado como Guilherme Boulos, Paz e Amor. Mas isso tudo são só análises. E então, obrigado pela sua visualização. Eu peço para que você siga o canal e agora já estou produzindo as próximas. Aguardem. Obrigado, até mais, tchau, tchau.